Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ama Suculentas. Hoje, dia 11 de janeiro, o sol resolveu aparecer, ok? A chuva deu uma trégua, depois de quase 15 dias chovendo direto, ele resolveu aparecer. Graças a Deus, né? Nossas plantas agradecem. Né? E hoje eu vou falar para vocês sobre essas duas lindas plantas. A Pachyphyton ovifero, a famosa Pedra da Lua, e a Echeveria canth, ok? Todas duas são suculentas herbáceas, ok? Do caule lenhoso, todas as duas. E as duas também são originárias, são nativas do semiárido mexicano, né? Do México, ok? Imagina só você andando em alguma região lá do México e você se deparar com essa planta, gente, na natureza. Deve ser uma coisa incrível, né? Para quem gosta. Então, a Pedra da Lua, gente, aqui no meu cultivo é muito fácil, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Eu, quando adquiri, há uns 8 meses atrás, 9 meses, eu adquiri, era só esse caule aqui, né? Essa planta, essa parte aqui, com essa mudinha. Ah, essa mudinha era bem pequena, menor do que essa outra, bem pequena. Adquiri, ela não era assim pendente, tá? Ela ficou pendente depois aqui. E depois ela deu ainda essas duas outras mudinhas. Tudo aqui no meu cultivo, de 8 a 9 meses, por aí. Escolhi esse vaso aqui de barro, já devido ao dreno, né? Porque o vaso de barro, ele ajuda na drenagem, gente. Você molha o vaso, a água passa, escorre. Tem que passar rápido a água não pode acumular num substrato, tá? Ela tem que entrar, você tem que jogar água e a água já tem que sair por baixo, ok? E o vaso de barro, tanto o vaso de barro como de cimento, ele ajuda também na drenagem, porque ele suga toda a umidade. Ele suga o líquido, né, que fica, então não pode reter o líquido, tem que passar. É bem diferente das nossas outras plantas de folhagem, que ela requer um solo mais úmido. Já a Pachyphyton ovifero, a Pedra da Lua, não, né? Justamente porque essas folhas delas são bem gordinhas e é pura água, ok? Pura água. Então, ela não gosta de muita água. A rega eu controlo, sempre eu verifico se o substrato está bem seco. Eu sempre coloco o dedo, sempre, e verifico se o substrato está seco. Está quase na hora da rega, tá? Eu ainda deixo mais uns 2 dias. Já fazem 7 dias que ela não vê rega, ok? Porque ela fica no lugar protegido. Ela fica ali na minha bancada, abaixo ali, ó. Em cima aqui tem um plástico de estufa de 350 micras, que eu comprei, que eu adquiri no Mercado Livre. Você coloca plástico para estufa 350 micras. Vai aparecer, tem de todos os tamanhos, tá? Esse meu aqui é de 2 metros por 4, tá? 4 por 2 metros. Coloquei, fiz essa minha gambiarra, tá? E esse plástico de 350 micras eu deixo o ano todo. Ela protege um pouco o sol dos raios solares, bem pouco. E agora no verão eu coloquei o sombrite de 50% por baixo, tá? Ela fica aqui, minha Pedra da Lua fica aqui. Ela leva toda essa claridade durante o ano todo. O sol nasce aqui desse lado e se põe lá do outro lado. Ou seja, ela leva mais de 10 horas de claridade de sol. Um pouco filtrado o sol, mas ela leva o sol durante o dia todo. E não chove nela porque ela está protegida com plástico. A rega eu controlo. Sempre vendo, sempre observando se o substrato está seco. O substrato, gente, o substrato para ela tem que ser aquele substrato bem drenável, bem solto. Aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre o substrato. Esse substrato eu uso para todas as minhas suculentas, para todos os meus cactos, ok? Inclusive nessa época de umidade, de muita chuva, eu diminuo só um pouco mais ainda a fibra de coco, tá? Mas é carvão triturado, carvão virgem,
tá? Não aquele carvão resto de churrasqueira, não. É o carvão virgem novo, triturado, é a perlita expandida, a casca de arroz carbonizada e um pouquinho de fibra de coco, um pouco, ok? Essa é a pedra da lua. Ela ficou assim pendente com o tempo, né? Que ela fica geralmente pendente por causa do peso. A floração dessa planta, gente, é a coisa mais linda do mundo, tá? Eu postei no meu Instagram a floração e tipo, com esse tempo que ela tá aqui comigo, de 8 a 9 meses que ela tá aqui no meu cultivo, ela já deu flores umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Eu vou colocar aqui a foto da floração dela, tá? É uma cor vermelho, tipo sangue. Vermelho sangue é a coisa mais linda do mundo. Até esqueço que eu tenho a pedra da lua, de tão fácil o cultivo, gente, muito fácil mesmo. Quanto à reprodução dela, é muito fácil de reproduzir, gente. Dá mudinhas, tanto aqui no caule, tá vendo? Essa mudinha já veio com ela, tá? Já nasceu mais uma mudinha aqui e outra aqui. Também você pode fazer mudinha, eu nunca fiz. Você também pode fazer mudinha destacando uma folha, tá? Eu destaquei uma folha aqui já, tá? E essa folha ela tem que sair com essa marcação aqui, você não pode quebrar. Você vai fazendo esse movimento para um lado e para o outro e destaca. Ela tem que sair inteira com esse formato aqui. Aqui nessa região, ela vai emitir raízes e vai sair o brotinho, tá? Eu vou deixar essa folhinha no lugar claro, tá? Vou deixar ela no lugar claro, tá? Sem a luz, sem o sol direto. Vou deixar descansando por alguns dias e aqui vai emitir raiz e vai sair o brotinho, tá? Vou colocar no meu berçário. Então ela se reproduz assim, tanto por folha como também no caule dela, ó, no tronco, sempre saem as mudinhas. E essas mudinhas aqui eu vou deixar porque eu quero um vaso bem cheio de pedra da lua. A Echeveria canthi também é originária do México, inclusive as duas são nativas do México, do semiárido mexicano, todas duas, tanto a pedra da lua como a Echeveria canthi, tá? São plantas um pouco diferentes, mas muito parecidas, as duas herbáceas, as duas têm pruína. A pruína, gente, é esse pozinho, essa cor branca que tem aqui em cima da folha. Deixa eu passar aqui o dedinho, eu não gosto de passar, mas eu vou passar só para vocês verem. Destacou um pouquinho. Isso aqui é a pruína que protege tanto dos raios solares, né? Dias muito quentes e protege também contra água, muita água, se chover, a água escorre mais fácil. Também cochonilha, pulgões. Esse aqui é uma proteção da folha da planta, gente. Tanto da canthi como da pedra da lua. A pedra da lua também tem. São plantinhas, gente, que a gente evita tocá-las, tá? Vamos evitar tocar, porque a gordura do nosso dedo deixa sempre essa mancha e essa mancha não vai sair. Essa mancha vai ficar nela, tá? É tanto que ela também tá com as duas manchinhas aqui. Como tem um gato aqui em casa, o gato sempre passeia perto das minhas plantas, né? E não vou proibi-los de passear no meio das minhas plantas. Então, esse daqui, para quem tem animalzinho em casa, sempre vai ficar uma manchinha. A canthi aqui é muito fácil cultivo também, gente. Eu coloquei aqui nesse vaso de cerâmica, tá? Por que eu coloquei no vaso de cerâmica? Como as folhas dela são um pouquinho mais finas, ela requer um pouco mais de rega, ok? Então ela gosta de um solo um pouco mais úmido por algum tempo. Então eu molho a canthi até mais do que a pedra da lua, tá? E a pedra da lua tá no vaso de barro, tá? Para sugar todo o líquido. A canthi não, a canthi eu já faço o contrário. Eu deixo ela aqui nesse vaso de cerâmica que não puxa muita água, tá? Muito fácil o cultivo. Ela demorou um pouco para ficar nesse tamanho. Essa roseta da canthi, ela fica de 30 a 40 centímetros, gente, de diâmetro. Essa minha aqui deve estar com uns 15 centímetros, tá? Mas ela chega de 30 a 40 centímetros. Quando ela começa a desidratar, as folhinhas começam a curvar para baixo, até essas de cima. Eu demorei um pouco a entender, porque eu fiquei com medo de regar e perder, e fungar. Mas depois eu comecei a perceber que ela gosta um pouco mais de rega.
Então, depois que eu passei ela para esse vaso, com o mesmo substrato, tá? Não troquei o substrato. O meu substrato para todas as plantas, todas as suculentas e cactos é o mesmo, tá? Então, o substrato drenável, a água tem que entrar e tem que sair rapidamente, ok? E só troquei o vaso. Aqui no meu cultivo, ok? No seu cultivo pode ser diferente, um cultivo de outra pessoa pode ser diferente. Também depende muito do clima da região, tá? Aqui no Rio de Janeiro é muito úmido, ok? Muito úmido, chove muito. Aqui é muito quente, muito abafado. Então, isso aqui foi um meio... Eu demorei um pouco para entender, demorei um pouco que eu tinha que entender sobre a umidade da região para poder desenvolver esse tipo de cultivo para elas. Graças a Deus eu estou acertando no substrato e os vasos eu mudo. Eu sempre para as plantas mais gordinhas, que retém mais água, como as echeveras, agaboides, minha pedra da lua, eu sempre coloco um vaso de barro. Para minhas outras plantas com as folhas mais finas, como a cante, as gibifloras, eu uso tanto de cerâmica, como eu também uso o vaso de plástico, tá? Porque elas gostam de água, né? Elas gostam mais de água, então eu uso o plástico, ok? Então é isso, gente. Evitem tocar na planta, na cante e na pedra da lua, tá? Porque elas têm pruína e é tão bonito a gente manter essa pruína assim perfeita, ok? Muito fácil o cultivo, não tem nenhum segredo, tá? Todas as duas são originárias do México, tá? Elas se reproduzem nos ambientes mais rochosos. Então, vamos desenvolver um substrato mais pobre em terra orgânica, né? No meu cultivo aqui, eu acertei, tá? Se você for colocar terra orgânica, terra vegetal, coloca menos proporção e coloca mais proporção de carvão, de perlita, de casca de arroz carbonizada. E aí você vai ter sucesso no seu cultivo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, curte, compartilha esse canal aqui com todos os seus amigos, com seus familiares que gostam de plantas, que gostam de suculentas e cactos. Dá uma força para o canal crescer, ok? Ativa o sininho para vocês receberem todos os meus vídeos novos, ok? E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!